Queridas irmãs e irmãos, continuando essa segunda parte, André Trigueiro é espírita, jornalista com pós-graduação em gestão ambiental pela Universidade do Rio de Janeiro. Também é professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC. E é autor do livro, como a Alexandra disse, Espiritismo e Ecologia, onde nele identifica os muitos pontos em comum que existem entre o espiritismo e a ecologia. É editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News desde outubro de 2006. É comentarista da Rádio CBN, onde apresenta aos sábados e domingos o quadro Mundo Sustentável. E agora nós vamos ter a oportunidade de escutá-lo expor sobre o homem e o meio ambiente, o desequilíbrio ecológico na visão espírita, ouvir a natureza e respeitar o poder das leis naturais, cataclismos, predições e tragédias, e a educação das novas eras. André Trigueiro, você fica à vontade para poder nos presentear com esse momento à tarde. Boa tarde a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pela TV SEI. Parabéns pelos editores que produziram esse belo vídeo de sensibilização. Somos todos tripulantes de uma nave azul à deriva no universo. Perdemos o direito de errar. A espiritualidade maior nos dirige um apelo para que sejamos mais atentos, amorosos e comprometidos com a vida em nossa casa planetária. Ao longo dessa exposição, eu pretendo, de alguma forma,
demonstrar o quanto nós e o planeta que nos acolhe generosamente nos confundimos. O que acontece no planeta acontece com a gente. E nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nos deparamos com um momento singular da nossa vida no planeta. O que acontecerá daqui para frente, nos próximos anos, na nossa escala temporal de existência carnal, será absolutamente estratégico, fundamental e importante para a qualidade de vida que pretendemos ter no futuro. Há um risco iminente, imensurável de colapso, de ruptura, de esgotamento da capacidade dos ecossistemas que provém à humanidade de matéria-prima e energia suportarem a escala de destruição, depredação, devastação dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Nós espíritas nos posicionamos em defesa da vida. Somos contra a eutanásia, o aborto e o suicídio. Qual a nossa posição em relação ao ecocídio? Quando a escolha de boa parte da civilização remete a esse colapso, quando não paramos para pensar o quanto, eventualmente, nós estamos agravando as piores condições para aqueles que, eventualmente, retornarem aqui no mundo de regeneração. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Santo Agostinho se detém na análise das diferentes categorias de morada do Pai e descreve o mundo de regeneração, ele é muito claro e muito específico ao detalhar a qualidade ética e moral dos que para cá retornarão. Não faz, entretanto, nenhuma menção ou alusão ao estado físico do planeta. Portanto, é perfeitamente possível que, apesar do determinismo evolutivo do planeta e essa elevação da vibração do orbe, ascendendo na escala dos mundos a condição de mundo de regeneração, aqueles de nós que retornarmos poderemos nos deparar com um cenário do ponto de vista físico que se assemelha a um pesadelo. Estamos hoje, e eu vou fazer aqui a minha explanação fazendo uso do Data Show, experimentando uma crise ambiental inédita na história da humanidade. Desde que nós estamos aqui, enquanto seres humanos, jamais experimentamos algo parecido. Por isso é assustador quando alguns cientistas ou historiadores, olhando o retrovisor da história, só encontram um momento parecido com esse que nós estamos experimentando hoje. Esse é um fenômeno novo, o primeiro furacão do hemisfério sul, há 65 milhões de anos, quando nós não existíamos enquanto espécie. O que houve há 65 milhões de anos? Uma chuva de meteoros alcançou o planeta Terra. A marca mais visível desse acidente sideral está ao nosso alcance na península de Yucatán, no México, uma das enormes crateras, cicatrizes que nós registramos por ocasião desse cataclisma de grandes proporções que devastou a biodiversidade, determinou o desaparecimento dos grandes répteis. Os dinossauros deixaram de existir exatamente nesse período e a vida, portanto, foi completamente reconfigurada. Nós não estávamos aqui. Para quem acredita em Deus, e nós acreditamos, houve um determinismo de reconfigurar a vida nos reinos microscópico
e macroscópico. Para quem não acredita em Deus, demos um azar danado. A Terra estava na reta de uma chuva de meteoros. Para todos os efeitos, guardem na memória a comparação assustadora de hoje com esse período em que houve uma chuva de meteoros. E nós, ou boa parte de nós, não nos damos conta disso, porque desconhecemos as leis que regem a vida e o universo. Nós somos, a bem dizer, analfabetos ambientais. 83% da população brasileira vivem em cidades, que são ilhas artificiais, onde nós passamos a maior parte do tempo. A água está vindo na torneira, é o que me importa, você não quer saber a qualidade do manancial ou da fonte, o custo do tratamento, a energia consumida por elevatórias e bombas de recalque para fazer essa água sair da estação de tratamento na pressão, na torneira da sua casa. Mas você vira bicho quando falta água. Enquanto a água está vindo, não há problema. Muitos de nós sequer sabem quanto paga pela água, porque se está pagando o hidrômetro é coletivo. Não é como gás, não é como luz. Não pagamos pelo que consumimos. Existem lugares do mundo onde posto lava-jato ou mangueira limpando calçada é crime, passível de prisão. No Brasil a gente banalizou o uso da água e seguimos em frente. Somos analfabetos ambientais quando achamos que a solução para o lixo está no nozinho que se dá no saco plástico, na cozinha ou no banheiro, e a gente leva para a porta de casa ou do apartamento para o gari ou o porteiro levar embora. A solução para o lixo é longe, não está perto de mim, está resolvido, mas o lixo é nosso e ele vai parar em algum lugar e vai determinar danos, impactos que nós preferimos não conhecer e não saber. No banheiro, a solução para o esgoto é apertar o botão ou puxar uma cordinha e ele desaparece. O vaso sanitário é uma das maiores invenções da história da humanidade. Numa eleição recente, um grupo de cientistas elegeu o vaso sanitário como uma das maiores invenções. E nós nos julgamos salvos dos impactos da falta de saneamento apenas puxando uma cordinha ou apertando um botão. Para onde vai o número 1 ou o número 2? A gente não quer nem saber. Não é problema meu. A solução é longe. É assim que nós vamos nos deparando com uma série de problemas que decorrem da nossa invigilância, inconsciência, alienação, analfabetismo ambiental. Acendeu a luz vermelha. A crise causada por nós pode e deve ser estancada se tivermos consciência de como agravamos esse cenário. Recife, como o Rio de Janeiro, são as duas cidades costeiras mais vulneráveis à elevação do nível do mar, que não é colocada pela ciência como hipótese. O mar está subindo. O mar subiu entre 11 e 20 centímetros no século XX. Vai subir mais no século XXI, porque o planeta está esquentando. Não é apenas a questão do degelo, é a expansão volumétrica dos oceanos. As mudanças climáticas estão acontecendo. Há alguma controvérsia em relação ao aquecimento global, mas não há controvérsia em relação à mudança do clima. Eu mostrei há pouco a imagem do primeiro furacão registrado no hemisfério sul, no ano de 2004, na costa de Santa Catarina. Santa Catarina, semana passada, e a Serra Gaúcha registraram ventanias não usuais para aquela região, que passaram a ser um padrão. Ventos acima de 120 km por hora. Um furacão nível 1 é um vento de 118 km por hora. Esse é um problema que a gente está ignorando. A gente acha que é normal. Não é normal. Está mudando. Eventos extremos.
mais violentos em intervalos de tempo mais curto. Cidades como Recife e Rio de Janeiro desconfiguraram a proteção da orla, avançaram as calçadas e pistas na direção do mar, não se prepararam para essa situação. Tem áreas de baixada, precisam fazer algo diferente. Esse alerta já está circulando. Estamos no ano eleitoral. Eu, no Rio de Janeiro, vou aguardar o primeiro debate entre os candidatos para saber se essa questão pontual e primordial será colocada, porque diz respeito à qualidade de vida das pessoas, especialmente os mais pobres, que não têm para onde ir. Em situação de tragédia, de devastação, quem paga o preço é o pobre. Se Tom Jobim, maestro soberano, estivesse entre nós, seria curioso vê-lo, como amante da natureza que sempre foi, cantar a linda letra de uma música que há 25 anos atrás fazia sentido. Hoje esse trechinho da letra não faz mais, da música Águas de Março. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. Na época do Tom, quando ele compôs, era líquido e certo, com perdão do trocadilho, chover muito no final do verão. Hoje não é mais. Hoje as estações do ano não estão mais tão bem demarcadas. Hoje, verão na Europa, seja em Paris, seja em Berlim e principalmente agora em Moscou, significa padecer uma situação aflitiva por conta de temperaturas não usuais, acima do Equador. Tudo isso é novo, tudo isso diz respeito à mudança climática. Hipótese provável que uma corrente majoritária de cientistas afirma: nós agravamos as mudanças do clima quando queimamos petróleo, carvão e gás. A energia que move o mundo é suja. 80% da matriz energética do planeta é combustível fóssil. O Brasil está na era do pré-sal. Eu estou numa cidade que entende o problema da escassez de água doce e limpa, água potável. A gente poderia, num primeiro momento, atribuir isso à geografia desigual da água. Existem lugares do mundo desérticos ou semiáridos. Relatórios da ONU revelam que mais de 1 bilhão de pessoas em pleno século XXI não têm acesso regular à água potável. A nossa espécie consegue enviar sondas a Marte, às fossas abissais dos oceanos, mas não consegue prover de água doce e limpa. Hoje, mais de 1 bilhão de irmãos em humanidade. As Nações Unidas dizem que a primeira causa da indisponibilidade de água doce não é a geografia desigual dos recursos hídricos, é má gestão dos recursos. Incompetência, leniência na hora de fazer gestão. Temos tecnologia, sabemos o que fazer. Nem sempre os melhores estão ocupando os postos-chave para dizer o que deve ser feito e de que jeito. Eu vim do hotel para cá e me deparei com 2 carros-pipa. E fico imaginando o bom negócio que é no Recife você ser dono de uma empresa que distribui água com caminhão. E fico imaginando se aqui, depois os amigos que moram aqui me contem, por favor, o problema é a geografia desigual da água ou alguma infelicidade na forma como se planejou a distribuição dos recursos hídricos historicamente. Nenhuma espécie na galáxia, eu diria no universo, é tão competente quanto a nossa para gerar lixo. A produção monumental de lixo. E a gente é tão competente com isso que certas categorias de resíduo não se decompõem. Simplesmente são imperecíveis. São como nós, imortais. Alguns de nós talvez se deparem ao tomar uma água como essa num copo plástico. Toma a água e na outra encarnação, passeando por um aterro ou um lixão, se depara com um copinho, talvez tenha uma sensação de déjà vu. Irresponsabilidade.
nas linhas de montagem dos produtos. Empresários se esmeram em lançar no mercado algo que aparece sob o rótulo, o verniz de algo que vai melhorar a sua vida. Entretanto, não pensamos no ciclo de vida útil das embalagens ou na obsolescência dos produtos. Como é possível imaginar que no Brasil nós tenhamos a juventude comprando um novo celular a cada ano, e a obsolescência do aparelho determina que ele seja consumido repetidas vezes, gerando mais e mais e mais lixo. Nesse caso, um lixo perigoso, porque a bateria tem metal pesado. Nós somos muito criativos, produzindo lixo. No Brasil, 60% dos municípios destinam seus resíduos em vazadouros clandestinos ou lixões. Qual o problema? Vetores, rato, barata e mosquito, chorume se infiltrando pelo solo e contaminando as águas subterrâneas, e o apodrecimento da matéria orgânica, que é resto de comida, casca de fruta, de verdura, de legume, poda de árvore, tudo que se decompõe, ao apodrecer, gera metano, CH4, gás de efeito estufa. Tudo errado. E quando o lixão é abandonado e as pessoas pobres que não têm recursos para morar com dignidade, apesar de ser um princípio constitucional do governo oferecer moradia digna, se refugiam nas áreas menos valorizadas das cidades, onde as grandes empreiteiras, incorporadoras e construtoras não querem comprar. O pobre constrói em cima do lixão. Vem a chuva forte e acontece o que aconteceu em Niterói, região metropolitana do Rio. 47 mortos no deslizamento, que foi a soma dos erros: lixão e construção em área inadequada. O Morro do Bumba não é um caso isolado. Desertificação do solo, esterilidade do solo, por causa natural ou antrópica. Nós, de que maneira? Sanha de lucro. O agricultor que não respeita o ciclo da terra. Muito bonito no vídeo a respiração do planeta. É um ponto em comum nosso com o planeta e com o cosmos. Um ritmo. Quando o agricultor não respeita o ciclo da terra e acelera o processo para incrementar o lucro, abusando do direito de usar produtos químicos que aceleram esses processos de germinação, crescimento da planta e a colheita tão esperada, a repetição desses erros determina esterilização, desertificação. O solo, num dado momento, se esgota. Ele não consegue mais produzir, e para corrigir o solo é preciso mais recurso. O agricultor não quer gastar dinheiro com isso, parte para outra gleba de terra. E assim nós vamos replicando o erro. A população do planeta cresce a uma taxa de 200 mil novos encarnados, como se diz no Nordeste, que vingam a cada dia. A cada ano são mais 73 milhões de tripulantes na nave azul. Nós já somos uma população que se aproxima dos 7 bilhões. Todos nós precisamos comer. Para comer precisa ter solo fértil. Precisamos respeitar o tempo, a resiliência, a capacidade de suporte do solo. Nós temos uma sanha de destruição da biodiversidade em comum. Nós destruímos antes de conhecer e não aprendemos com quem primeiro conheceu antes de destruir. Por exemplo, os alemães. Esse povo que hoje é a terceira maior economia do mundo já foi devastado por 2 grandes guerras, cenário de terra arrasada, e se reergueu. Os alemães se orgulham de ter uma das maiores indústrias farmacêuticas do planeta, que descobriu numa árvore o princípio ativo da aspirina. A árvore chama-se salgueiro branco. E essa árvore é uma das muitas espécies vegetais de onde se retiram remédios com muito valor agregado. O Brasil exporta muito minério, o Brasil exporta muito grão.
Agora, quando você pega 1 tonelada de minério ou 1 tonelada de grão e bota numa balança, considerando apenas valores monetários, do outro lado você coloca 5 cartelinhas de aspirina, fica mais ou menos igual. Nós temos um patrimônio biodiverso no Brasil pouquíssimo explorado, pouquíssimas patentes medicamentosas surgem do maior celeiro do planeta, onde a biodiversidade é gritante. O que nós fazemos aqui? Dados oficiais do governo brasileiro: 17% da Amazônia, desse continente verde, já desapareceram, foram destruídos. Desses 17, 80% por conta da pecuária. Pecuária que destrói floresta para plantar capim e criar gado. Dados oficiais do Ministério do Trabalho: na maior parte das propriedades flagradas com mão de obra escrava no Brasil, o negócio que acontecia ali era pecuária. Ou seja, se a gente leva para casa um pedacinho de carne para fazer o churrasco no fim de semana, e a gente não se preocupa em saber a origem da carne, a gente quer saber se a carne é fresca, está com aparência boa e se é pronta a entrega. Se der para dividir, então, para parcelar, fechamos o negócio na hora. Levou para casa sem saber, é uma hipótese, carne que tem cheiro de floresta queimada e digital de trabalhador escravo. Isso está acontecendo hoje, em 2010, no Brasil. Precisamos nos dar conta de que nós estamos ainda, não corrigimos esse problema, com uma sanha de destruição do meio ambiente incomum. E ainda confundimos desenvolvimento com fumaça, progresso com poluição e devastação. Isso é antigo, isso é do século passado, o mundo mudou. E a gente precisa descobrir que outras maneiras existem para gerar emprego e renda, produzir riqueza, sem exaurir, destruir e devastar. Crescimento desordenado das cidades extra. Diário de Pernambuco, que só vai às bancas amanhã, porque eu sou jornalista, dei o meu jeitinho. Manchete de amanhã do Diário de Pernambuco: 200 mil carros a mais nas ruas com a volta às aulas. Parabéns, Recife. Está igualzinho a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília. Cidade modelo acabou de fazer 50 anos. Eu fui fazer 2 reportagens especiais sobre periferia de Brasília. O que eu vi em Brasília? Engarrafamento. Numa cidade projetada. O que eu vi em Curitiba? Engarrafamento. Numa cidade projetada. Crescimento desordenado das cidades é a gente permitir a conurbação, a aglomeração, o caos urbano, não respeitando o plano diretor, lei de uso do solo. Daqui para Maria Farinha, eu vi no meio do caminho um espigão, perto da praia, que eu falei, como o Brasil é um lugar onde a gente encontra essas situações. Você não respeita gabarito, você não tem leis que pegam na hora de determinar onde na cidade você vai ter zona de comércio, zona industrial, investimento em trilho para metrô e trem, superando os investimentos em asfalto, onde só quem tem bala na agulha para ter carro vai circular. Quando a gente fala de crescimento desordenado das cidades, a gente está falando de um problema que hoje atinge, e isso é novo, mais da metade da humanidade. Há 2 anos atrás, a ONU trouxe a notícia, que eu não sei se é boa ou ruim. Pela primeira vez na história da humanidade, a maior parte de nós não vive mais no campo, na zona rural. A maior parte de nós vive nas cidades. Portanto, urge que a gente preste atenção como a cidade cresce, se desenvolve. Quem nos representa na Câmara dos Vereadores, o prefeito que a gente está elegendo traz que compromissos, que espaço o lobby das empreiteiras, construtoras e incorporadoras terá na determinação da lei de uso do solo, gabarito e plano diretor. São assuntos que dizem respeito à qualidade de vida, mobilidade urbana,
saneamento, áreas verdes importantes para as pessoas se sentirem bem e não agravarem no século XX o que foi o mal no século passado, assim denominado mal do século, a depressão. Por que tem tanto suicídio em países do hemisfério norte, principalmente da ex-cortina de ferro? Uma tese é: as pessoas são infelizes no habitat delas, pouca exposição ao sol, países frios, as pessoas ficam intocadas dentro da toca, não gostam de sair, frio leva as pessoas a ingerirem muito álcool, uma série de intercorrências. Nós estamos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, solar, maravilhoso. Aí a gente cria um ambiente inóspito, sufocante, que nos agride, nos acua. Nossa culpa. Esses são os sinais. E nós nos deparamos com uma triste constatação. E auspiciosa ao mesmo tempo, porque se nós somos os responsáveis pela crise, nós podemos e temos todas as condições de resolver esse problema. Porque o Deus dos espíritas é o Deus que terceiriza e delega. O suicídio vai contra as leis de Deus. Entretanto, o ato do suicida, o ato extremo do autoextermínio, ele pode vir a acontecer se o livre-arbítrio daquela criatura assim o determina. É o aprendizado espiritual. Vai sofrer, haverá um tempo de muito sofrimento, mas aquilo faz parte da pedagogia espiritual. Precisa descobrir dessa maneira por que a vida é preciosa, única, importante, porque importa não desistir. Precisa, se a escolha do Espírito é essa, mergulhar nas trevas para descobrir a luz, para não sucumbir em meio à soma de todas essas atitudes que não são em favor da vida, não tornam a vida melhor, agravam o cenário onde deveria haver qualidade de vida. Foi quando, em 2004, eu estudo sustentabilidade há 18 anos, sou jornalista há 23. Em 2004, Luiz Antônio Mileco, espírita, musicoterapeuta, médium, ele era deficiente visual, mas enxergava mais longe do que muita gente, muito sensível. Me convidou para fazer uma palestra na Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, no Rio de Janeiro, SPLEB, sobre o tema Ecologia e Paz. Até então, eu não fazia palestra sobre os assuntos que eu mais gostava em centro espírita, porque achava que era melhor fazer sobre o assunto que me convidassem para falar. Eu era muito bonzinho. E aí o Mileco falou: André, fala sobre ecologia e paz. Eu falei: Mileco, que honra você está me convidando para falar sobre isso. Desliguei o telefone e só então me deparei com o tamanho da encrenca que eu havia me metido, porque paz, tudo bem, é um assunto recorrente na casa espírita, na literatura espírita. Paz é um assunto que a gente tem muita referência. Ecologia, para minha surpresa, eu não me lembrava de nenhuma palestra pública naquele ano de 2004 e principalmente nos lugares que eu frequento, especialmente no Rio, que tivessem como ponto fundamental ecologia, sustentabilidade, meio ambiente. Não me lembro. E antes de produzir o material que resultou depois no livro, eu dedico ao Mileco também a realização desse trabalho, pelo convite, eu me deparei com a seguinte situação: por que o Espiritismo, que é tão moderno, que traz tantas respostas para problemas da atualidade, ao que parece, não quero afirmar, é um tanto tímido? Não o Espiritismo, o movimento espírita é tímido na hora de enfrentar uma crise dessas proporções. Por que a gente não consegue, na rotina dos centros, pelo menos uma vez por ano, colocar na pauta dos palestrantes e oradores o enfrentamento desse tema? Por quê? O que está por trás disso? Eu vou compartilhar com vocês algumas impressões. Vocês sabem que nós, no movimento espírita,
afirmamos a nossa fé usando frases de efeito. Por exemplo, talvez a mais importante delas: o acaso não existe. Pronto. Falou, o acaso não existe, alguém já vai olhar para você e vai dizer: ih, esse é espírita. Adesivo no carro, o acaso não existe. Leia Kardec. É um mantra no movimento espírita. Existem outras frases que vocês aqui talvez não repitam, no sentido de confirmar a fé que a gente tem nos preceitos espíritas, mas por aí se diz: a verdadeira vida é a vida espiritual. A verdadeira vida é a vida espiritual. Com o dedinho para cima ainda. Porque é engraçado, a gente lê, estuda, mas na hora de falar da espiritualidade a gente olha para cima, né? A verdadeira vida é a vida espiritual, é fato. O cristianismo trouxe com muita ênfase essa informação e o espiritismo ratifica. Qual o entendimento que fazemos da frase? Para muitos de nós, eu peço que volte a imagem, não por acaso, do filme Nosso Lar. Muitos de nós idealizamos no pós-mortem um lugarzinho em nosso lar. Ah, eu quero ficar perto do chafariz. Ah, eu quero ficar perto do Palácio da Música. Ai, ai, ai. Eu não sei se é verdade o que os outros dizem, mas muitos daqueles que não são espíritas, mas conhecem espíritas, dizem o seguinte: os espíritas ficam muito preocupados com a vida após a morte. Tem espírita que só fala da vida espiritual. Deixe-me dizer por que essa frase está nessa palestra sobre espiritismo e ecologia. Um possível entendimento subjacente a ela seja: se nós consagramos a existência apenas e tão somente pensando e vibrando e projetando nossas preocupações, energias e expectativas na vida futura, por que eu vou prestar atenção na reciclagem do lixo, na economia de água, na economia de energia, andar menos de carro, mais a pé ou de bicicleta ou de transporte público, consumir moderadamente, ser mais atento a assuntos do aqui e do agora? É possível que muitos de nós, espíritas, façamos essa conjectura: o que me importa é o lado de lá, aqui está em segundo plano, é segunda medida. Meus amigos, eu estou olhando, eu não sou vidente, eu estou olhando para uma plateia de espíritos sentados, espíritos encarnados. Somos espíritos que animam corpos, e não corpos que animam espíritos. Aqui e agora, esse é o entendimento que eu faço da frase, realizamos escolhas que podem nos favorecer enquanto espíritos, aqui e agora. E essas escolhas dizem respeito ao plano em que a gente está situado, aos problemas inerentes a esse plano também. Não é possível legitimar uma desconsideração, uma certa leniência ou desapreço com os assuntos do aqui e do agora, porque eu sou espírita e já estou de olho na quantidade de bônus hora para ter acesso ao meu imóvel em nosso lar. Nosso lar é aqui e agora. Até segunda ordem, nosso lar é aqui. Uma outra frase. Perdão, vocês não dizem isso, mas se diz por aí, e que pode corroborar esse desapreço com os assuntos do momento: eu estou aqui de passagem. Não sei quanto a vocês, eu estou aqui de passagem. Bom, não precisa ser espírita para dizer isso. O mais materialista dirá a mesma coisa, porque é algo absolutamente fácil de medir e comprovar. Nada é, tudo está. Essa é a lei universal. Aquilo que os filósofos gregos, ou um deles, chamava de eterno devir, eterno vir a ser. Tudo
se transforma o tempo todo. Quantos corpos nessa encarnação vocês já ocuparam? Eu perdi a conta de quantos eu ocupei. Da fase girino no ventre da mãe, passando por toda a gestação, primeira infância, segunda infância, bebê, e vamos indo. E a cada dia tem uma novidade no espelho, é ou não é? O corpo vai avançando, se modificando, e assim será. Portanto, estamos aqui de passagem, não é novidade. Entretanto, quando muitos de nós repetem e afirmam, estamos aqui de passagem, isso aqui é rápido, é uma fagulha, é uma centelha no tempo. É uma centelha no tempo. Mas enquanto a gente está aqui, tem algo a fazer. Não podemos postergar e adiar, porque é um encontro marcado com a realidade que nos cerca. Ou como diz um ex-ministro da Cultura, compositor e cantor dos mais importantes do Brasil, ele já disse certa vez: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A realidade que nos cerca é a nossa realidade prêt-à-porter para você. Aproveita e aprende com essa realidade. Não finge que ela não existe, que ela não traz ensinamentos. Ela nos diz respeito. Se a realidade é de uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, que lições, que desafios isso nos traz. Uma outra frase que não está ali, mas que a gente gosta de empregar e com categoria: eu tenho uma missão. Como espírita adora a palavra missão. Eu não sei se essa é minha missão. Eu acho que é minha missão. Eu estou à procura da minha missão. E por aí vai. Meus amigos, permitam-me sugerir que a gente empregue essa palavra no plural. Missões. Muitas. Ser um bom filho não é uma missão? Uma boa filha, ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa avó, ser um bom vizinho, olha que missão daquelas. Ser um bom cidadão, ser um bom profissional, uma boa dona de casa, ser um bom eleitor. Meus amigos, a cada instante a vida nos apresenta situações em que nós estamos sendo desafiados a crescer espiritualmente. Mais uma vez, quem está vivo, encarnado, nesse planeta, nesse tempo, e não considera uma missão, ou uma das, fazer o possível para reverter esse cenário nefasto de uma crise ambiental sem precedente na história da humanidade, provavelmente, eu vou colocar isso como uma hipótese, será cobrado pela própria consciência. A gente está aqui para tentar fazer o possível e fazer rápido, na direção oposta a tudo que eu mostrei até aqui, que torna os nossos horizontes sombrios, não porque é o apocalipse, é porque são escolhas que fazemos, hábitos, comportamentos e padrões de consumo. Uma das missões mais importantes hoje é essa: aceitar esse desafio, não foge dele, não vira as costas para ele, não finge que ele não existe. Faça o que está ao seu alcance para evitar que o pior venha acontecer. Finalmente, o tema proposto, que é o tema do livro. O que Espiritismo e Ecologia têm em comum? Aqui eu farei um resumo, não vou fazer o livro em data show. É curioso, tanto o Espiritismo quanto a Ecologia surgem no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Espiritismo, primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857. Ecologia surge como expressão em 1866, 9 anos depois. E nesse período surgiram a psicanálise de Freud, o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Augusto Comte, entre outros movimentos que deixaram raízes importantes para o pensamento humano.
segunda metade do século XIX foi um período especial. Portanto, o espiritismo e a ecologia surgem no mesmo período em países fronteiriços. Espiritismo na França, do professor Hippolyte Léon Denis Rivail. Ecologia na Alemanha, Ernst Haeckel, biólogo e naturalista. 2 homens de ciência. Isso é muito importante. O olhar que o codificador e o olhar que o pai da ecologia lançam sobre a realidade é um olhar de alguém que se orgulha ou se sente com aquela, é a sensação de pertencimento da comunidade científica. Estivemos na virada do ano mais uma vez em Paris, visitamos Père Lachaise e lá na tumba de Kardec, do lado de trás do túmulo, existe uma mini biografia em francês, e num dos trechos da mini biografia aparece a seguinte informação: Kardec tinha horror de ser no futuro confundido como o criador de uma nova seita ou religião. Ele era um homem de ciências. O fenômeno das mesas girantes o interessou como homem de ciências. As perguntas feitas aos médiuns para que a espiritualidade respondesse e que serviram de base da codificação eram perguntas de um pedagogo cético, como deve ser um homem de ciência, uma mulher de ciência, cético, não mistificador. Esse é o olhar que serve de base para a ecologia do Haeckel e para o espiritismo de Kardec. É muito importante a gente observar que tanto a ecologia quanto o espiritismo trazem como perspectiva de leitura da realidade a visão sistêmica. É muito interessante ver como espíritas ecologistas enxergam a realidade por igual, da mesma forma, no seguinte sentido: é um conceito possível da visão sistêmica. Edgar Morin, Fritjof Capra, Leonardo Boff falam muito bem sobre isso. O que seria a visão sistêmica? É aquela que enxerga um universo sistêmico, um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo. Esse é um universo sistêmico. Para explicar isso para uma criança de 6 anos que não entendeu nada: como assim, conjunto de fenômenos interligados? Meu filho, minha filha, estamos todos no mesmo barco, tudo se comunica, tudo interage, tudo é interdependente. Esse é o olhar da ecologia, esse é o olhar do espírita. E se eu estivesse num congresso reunindo ecologistas e citasse alguns trechos da Gênese, eu seria certamente aplaudido, sem citar Kardec. Iam achar que eu estava citando o trecho de um livro ou de uma pesquisa de um ecologista. Isso está na Gênese, e o que eu vou ler faz sentido para os ecologistas. Abre aspas. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Fecha aspas. Outro trecho, divisão sistêmica, que está presente na Gênese. Abre aspas. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, e como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Fecha aspas. Ou o outro adesivo de carro de espírita, do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia. O ecologista e o espírita não tem ruído na comunicação entre eles, na hora de perceber como o universo se desdobra e se resolve aos nossos olhos. É um universo que eles decodificam da mesma forma, é a mesma lupa. É como se o livro dos Espíritos tivesse de brinde uma lupa. Você pega a lupa e vai entender o que está acontecendo nos diferentes planos da vida. Pois bem, a lupa do espírita
e a lupa do ecologista são muito parecidas. Há um outro ponto em comum. Tanto espíritas quanto ecologistas defendem uma nova ética para a humanidade. Nós, espíritas, o que dizemos da doutrina? É o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, é a terceira revelação. Nós levantamos a bandeira do cristianismo. Vamos lembrar o que foi o cristianismo. As mensagens do Evangelho são absolutamente revolucionárias. É uma revolução de comportamento. Se a gente levasse apenas dessa vida o aprendizado de perdoar o outro, vocês conseguem imaginar o que isso determina de mudança no dia a dia? Alguém aqui é capaz de perdoar totalmente, em todas as circunstâncias, o outro? É um aprendizado difícil. Entretanto, quando materializado, quando a gente pratica, a gente transforma a realidade ao nosso derredor. O ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, o ambiente familiar muda. É uma revolução, é uma nova ética. Isso o espírita traz, enquanto doutrina cristã, como fundamento. A gente não está aqui para ficar recitando o trecho de obras básicas. A gente está aqui para ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso e aprender o valor da caridade como exercício diário, de desprendimento, desapego. Isso é conquista moral. Isso fica perenizado na alma. Isso é revolucionário. Isso carimba o nosso passaporte a caminho da luz. E os ecologistas, quando defendem uma nova ética para a humanidade, que nova ética é a do ecologista? Vamos ao Diário de Pernambuco. Gente, eu não sou da empresa Diário de Pernambuco. Eu pertenço a outra empresa jornalística. Eu estou pegando carona na manchete. 200 mil carros a mais com a volta às aulas. O que os ecologistas dizem? Não importa quanto o automóvel seja benéfico para a economia, com recolhimento de impostos. Não importa que esse seja o sonho número 1 no mundo hoje, o sonho de consumo número 1, cada um no seu. Carro só anda em comercial. Na vida real você sai da concessionária com ele tinindo, não passa da terceira marcha, engarrafa na esquina. Entretanto, o sonho de consumo é o carro que anda, que leva você por todos os lugares, atravessando todos os obstáculos e na velocidade que você deseja. E nós queremos deslizar, surfar nessa realidade hostil das cidades, indo cada vez mais longe. O que os ecologistas fazem? Desafiam, e não é pouca coisa, a ordem econômica que entende a produção de automóveis como algo fundamental em termos de arrecadação, e desafiam o sonho de consumo número 1 da humanidade hoje, para afirmar que todos têm direito à mobilidade, não apenas os que têm capital para ter automóvel. Significa que se você usa dinheiro público para abrir avenida, rua, viaduto e túnel, você está assumindo perante a sociedade que você está abrindo o caminho para quem pode, porque quem não pode, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro é muito revelador nesse sentido, traz a informação de que para cada real investido em transporte público de massa nesse país, são investidos R$4 em transporte individual. A maior parte dos brasileiros não pode ter carro. E se tiver, não adianta, não vai longe. Outro ponto em comum, e aqui eu pedi licença a Joana de Ângeles, a veneranda, para reproduzir no capítulo do livro Espiritismo e Ecologia, o mesmo título que ela deu num maravilhoso livro psicografado por Divaldo Franco em 1974, Após a Tempestade. É um livro ecológico. Quem tiver a oportunidade de reler, Joana, psicografada em 74,
em 2010, vai ver como a espiritualidade já tinha plena ciência de um modelo de desenvolvimento que foi descrito há 18 anos atrás na Rio 92, a maior conferência da ONU até então, no Brasil, como, abre aspas, ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto, fecha aspas. Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, vários espíritos, mas 50, 40, 30 anos atrás, já sinalizavam o baque, a ruptura. Tem que parar, pensar e refazer. Do jeito que está não dá, tem que dobrar a esquina. É um impasse civilizatório que a gente está sendo desafiado a resolver. Poluição e psicosfera significa o quê? Significa que, do lado esquerdo, a gente está aludindo à poluição, a gente conhece. Os ecologistas medem, estudam, denunciam os poluentes da terra, da água e do ar. Vou dar um exemplo que me impressionou muito e é recente, do professor Paulo Saldiva, da USP de São Paulo. Basta estar na maior cidade da América do Sul, São Paulo, de segunda a sexta, respirando, para inalar durante um dia, em toxinas e poluentes, o equivalente a 2 cigarros tragados. Isso é poluição do ar que encurta tempo de permanência na Terra, encurta a vida útil da gente. Poluição, portanto, é visível. Isso é assunto de ecologista. E espírita? Espírita fala de poluição, mas não sabe. Espírita fala de psicosfera, que é uma palavrinha ótima, que foi popularizada nas obras de André Luiz. E o que significa psicosfera? Vamos pegar o verbete do dicionário espírita, do Dr. Palhano Júnior, dicionário de filosofia espírita, abre aspas, campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano encarnado ou desencarnado. Reflete não só a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico do momento. É o seu cartão de visitas, é tudo o que você é. É por isso que a gente, quando desencarna, se sente nu na frente de um espírito desencarnado há mais tempo, porque ele decodifica você em segundos, ele sabe o que você está pensando, o que você está sentindo e por que você está sentindo, dependendo da sensibilidade e da competência de detectar esses sinais. Pois bem, nós, quando pensamos, sentimos ou vibramos negativamente, nós estamos agravando a poluição do plano astral, do campo sutil. Por que espírita adora fazer campanha do culto do evangelho no lar? Entre outras razões, porque o culto nos ensina a manter o saneamento, o asseio doméstico do ponto de vista do plano astral, removendo miasmas, formas pensamento que nós geramos dentro ou fora de casa e transportamos esse material para lá. Tem espírita que vai fazer compras do mês, enche o carrinho de feira. Normalmente o carrinho de supermercado, as mulheres são mais competentes para escolher os melhores produtos. Os homens do lado só querem saber do que seja essencial e barato. A mulherada se liga na qualidade daquilo. Normalmente as mulheres são mais atentas em relação a produtos de limpeza, detergentes, alvejantes, etc. E levam. É muito provável que em alguns lares, mesmo espíritas, tenhamos casas impecavelmente limpas e cheirosas. Entretanto, do ponto de vista do asseio espiritual, da quantidade de miasmas, formas de pensamento, que se avolumam, se adensam e podem causar desconforto na hora de dormir, podem debilitar o sistema imunológico, podem agravar quadros psicológicos como desesperança, desalento e depressão. Esses produtos não vão fazer a menor diferença. Pode comprar o detergente mais radical, o desinfetante mais porreta, não vai resolver o teu problema.
o ecologista vai chegar em casa e vai dizer: muito bem, o seu lar está impecavelmente limpo. O médium entra em casa e vai dizer: filha, tem coisa que não vende em supermercado, mas vende-se em livraria de centro espírita e está fazendo falta aqui. Programação de TV, leitura de revista ou jornal, conversas mais ou menos edificantes são pistas de como a gente está vibrando. Quando a gente presta atenção na sintonia, a gente consegue erradicar poluição no plano astral. Isso faz toda a diferença. Espíritas e ecologistas, portanto, têm o que dizer quando o assunto é poluição. Aqui chegamos num momento particularmente delicado, quando a gente fala sobre o quanto o consumo está presente na literatura espírita, nas obras básicas, e o quanto está presente nos textos produzidos por cientistas, por acadêmicos, denunciando problema quando a gente consome sem pensar. Consumo consciente alude ao consumo racional. É o consumo que você se pergunta antes: eu preciso disso? Se precisa, levo. Se não precisa, você está incorrendo num problema que pode ser tipificado e diagnosticado por ecologistas e por espíritas. O que é o consumismo? É o consumo exagerado, que remete ao desperdício, remete à extravagância, remete àquilo que a gente, na literatura científica, identifica como um problema ambiental. É curioso isso. Muitas escolas promovem a reciclagem. Muitas escolas já separam o lixo, mas não ensinam os alunos a consumir de forma consciente. Parece que está resolvido. Quando a gente coleciona objetos, a gente está agravando a pegada ecológica. Quem tem muito mais do que precisa, está colecionando em casa matéria-prima e energia. O planeta é um só, os recursos são finitos. Quando comprar qualquer coisa, lembra que você pode não estar vendo num livro, pode não estar vendo num aparelho eletrônico, pode não estar vendo no aparelho celular, num carro, numa caneta. Matéria-prima e energia. Mas é disso que as coisas são feitas. Eu tenho 44 anos. Eu sou da época do armário embutido. Quando eu era pequeno, eu via a conversa dos adultos falando sobre imóvel. Ah, eu me mudei para uma casa ou para um apartamento maravilhoso, com vista para não sei que lugar, e que tem armário embutido. Eu, pequeno, achava aquilo esquisitíssimo, porque o armário embutido do lado de casa era feio. Que graça tem armário embutido? Armário embutido é prático. É um buraco na parede onde você enfia tudo, não ocupa espaço. E na hora de se mudar, é menos tralha no caminhão. Pois bem, isso há 35 anos atrás, quando as pessoas achavam prático o armário embutido. 35 anos se passaram e ninguém mais fala em armário embutido. Se você não quiser dizer a sua idade, não diga armário embutido. Agora, hoje em dia, o sonho de quem está montando um AP, quem está se produzindo um novo cafofo, é ter um ambiente único e exclusivo para guardar tudo aquilo que há 35 anos atrás cabia no armário embutido, hoje não cabe mais. É um nomezinho em inglês. Atenção para a contagem regressiva, vocês vão dizer o nome. 3, 2, 1. O que é o closet? Eu levo para os meus alunos da PUC uma revista de decoração que trouxe na capa certa vez, eu tive que comprar porque eu não acreditei. Dicas de como decorar o seu closet. Dicas de como, na verdade não era decorar, de como iluminar. Então, light designers, dando dicas de como você poderia projetar feixes de luz dentro do closet, para iluminar o quê? Pilhas de toalhas felpudas multicoloridas de algodão egípcio.
sapatos, 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 roupas íntimas, e aquele festival de feixes de luz para o grande dia, que agora foi banalizado também numa expressão em inglês, open house. É o dia que você vai reunir os amigos, o que é algo muito legal, confraternizar com as pessoas que você gosta. Há 25 anos atrás, bastava ter, e do ponto de vista espiritual, ter já inspira muitos cuidados. Hoje em dia não basta ter, é preciso ostentar. E quando a gente ostenta matéria-prima e energia num planeta que experimenta uma crise ambiental sem precedentes, é algo discutível. Ostentar a abundância onde há escassez também é algo complicado. Em qualquer cidade do Brasil, na área mais movimentada da cidade, abre um compasso de 100 metros à sua volta, e eu duvido que você não encontre alguém que esteja privado do necessário. Como é possível ostentar abundância onde há escassez? A sociedade de consumo não para pensar nisso, não é consciente. A sociedade de consumo é egoísta, hedonista, individualista. Ele que não pode consumir é porque não se esforçou, não foi merecedor. O karma é pesado. Não faltam desculpas para você não aceitar o desafio de ser mais solidário, mais humano, mais amoroso, mais atencioso. Meus amigos, nós precisamos nos dar conta de que se o consumismo resolvesse os nossos problemas existenciais, não haveria tanta gente abastada fazendo fila no consultório psicanalítico. Não haveria tanta gente endinheirada fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas. Isso é o que os ecologistas dizem. O consumismo agrava a destruição da natureza. E os espíritas o que dizem? Leiam a Lei de Conservação no Livro dos Espíritos, uma das leis morais. Há 150 anos atrás, Kardec estabelecia a diferença entre necessário e supérfluo. Como é importante a gente reler o que é necessário e supérfluo nos dias de hoje, em que qualquer liquidação enlouquece você. Você chega em casa pendurado de sacola, o companheiro ou a companheira leva um susto. Não é aniversário de ninguém, o Natal está longe. Você vai ter um repertório de respostas. Desculpa, respostas cretinas, do tipo: estava tudo tão baratinho. Ah, mas é que deu para pagar tudo em 10 vezes sem juros. Ou então alguém liga para você e diz: eu estou morrendo de dor de cabeça e de enxaqueca. E você vai se assustar sendo espírita, dizendo para ela: toma um banho de loja que passa. Está no dia a dia. A gente não problematizou o consumo é a solução, não é problema. Consumamos o necessário, merecemos isso. Na hora de consumir o que não é um problema ecológico, é um problema espiritual. Porque o que caracteriza os mundos primitivos é o apego à matéria. Na sociedade de consumo estamos sendo escravizados a consumir o que não é necessário. É uma armadilha ecológica e espiritual. Acordemos para isso, porque estamos deslumbrados. Meus amigos, nós aprendemos com a doutrina espírita que em cada morada do Pai, as criaturas são constituídas dos mesmos elementos de cada planeta, no corpo denso e no perispírito. Isso vale para o planeta Terra. Nós somos feitos de terra. Do pó viestes, para o pó voltareis, não é uma retórica bíblica, não é poesia do Antigo Testamento, é ciência. Humanidade, a palavra humanidade vem, que dá origem a homem, vem de humus. A palavra Adão, da mitologia bíblica de Adão e Eva, da origem da espécie humana, Adão, em hebraico, significa terra boa. Nós somos feitos de terra. Uma vez por ano é bom fazer um exame de sangue para ver como é que você está e levar no médico. O bom médico vai rastrear no seu exame a quantidade de minérios
que jazem nas profundezas do solo e que nós transportamos nas veias. E precisamos desses minérios para viver e ter saúde. Precisamos de ferro, potássio, manganês, zinco, sódio. Precisamos de minério. O minério que está fora está dentro. A gente é feito de terra. Não só de terra, nós também somos feitos de água, caprichosamente na mesma proporção em que a água se resolve na superfície do planeta, 70%. É um capricho de Deus. E uma água morna e salgada, tal qual a água de onde surgiu a vida. Nós produzimos lágrimas de alegria ou de tristeza, que tem o sabor dos oceanos. Dona Zilda Arnes, que desencarnou em glória no Haiti, numa igreja, em missão, se popularizou num movimento lindo de diminuição da mortalidade infantil, popularizando uma receitinha simples, chamada de soro caseiro, que era uma mistura de água, sal e açúcar. O mesmo médico que vai prestar atenção no seu exame de sangue para ver se você está com a dosagem de minério adequada, é aquele que provavelmente também vai lembrar: está ingerindo líquido direitinho, 2 a 3 litros por dia, não de água, mas de líquidos, para a pele ficar legal, para o cabelo ficar legal, para as células estarem irrigadas, para todos os órgãos internos estarem funcionando adequadamente. É preciso lubrificar. Precisamos de água. A água que está fora está dentro. Somos feitos de terra, de água e de ar. O ar que nós banalizamos, inalamos fumaça e normatizamos. O ar é tão importante que no misticismo milenar da Índia, eles não chamaram o ar de ar da forma vulgar que nós aqui denominamos. Lá é prana, energia suprema capturada no ato de respirar. Inalamos essa energia vital e equalizamos, regularizamos a energia dos meridianos e dos chakras. Aqui no Ocidente, quando você quer acalmar alguém, essa é uma tradição antiga, a gente serve água com açúcar. Fica calminho, toma água com açúcar. Do lado de lá do mundo, água com açúcar é outra coisa. Tá nervoso, tá ansioso, respira fundo. Nós, quando fazemos a primeira aula de... Nossa! A mensagem está incomodando alguém. Joana de Ângeles fala muito disso. Ela ensina diferentes técnicas de meditação. Todas elas começam pela respiração. Respirar é fundamental. Eu vou repetir. Joana de Ângeles, em diversos livros, ensina diferentes técnicas de meditação. Todas elas começam exatamente pelo ato de respirar. Primeira aula de yoga ou de meditação, a gente se surpreende. O professor diz: pessoal, vamos respirar. Aí você olha para o professor: como assim? Eu estou respirando. Não sabemos capturar a principal fonte de energia vital, que é o ar, que nós banalizamos porque somos analfabetos ambientais. Cobrimos pela Globo News esse ano 3 grandes terremotos. O primeiro deles no Haiti, o segundo na China, o terceiro no Chile, muitas vítimas. Em todos os terremotos, equipes de resgate. As equipes de resgate usam sensores de calor e cães farejadores para descobrir se há alguém, possivelmente ainda vivo. O que as equipes de resgate sabem? Se houver alguém vivo aqui debaixo, poderá suportar vários dias sem ingerir alimentação sólida. Não desencarna, suporta. Um número menor de dias sem ingerir líquidos. Fica desidratado, fraco. Não desencarna, suporta um tempo. A pergunta é: quanto tempo sem ar? Não façam esse teste. É pouquinho, é muito pouco. Em resumo,
Nós somos feitos dos mesmos elementos que o planeta. O que está fora está dentro. Se a água que está fora está poluída, nós sentimos e perecemos. Se a terra que está fora está desertificada, estéril, imprópria para a produção, nós perecemos. Se o ar que está fora está contaminado, nós nos envenenamos e perecemos. O que está fora está dentro. A terra e nós constituímos um mesmo corpo. Não há separação, não há dualidade. Nós precisamos agora nos informar sobre o que é preciso fazer, para que a nossa evolução siga curso do ponto de vista ético-moral, sem prejuízo do palco da vida. Porque não cuidando do palco da vida, a vida em abundância preconizada pelo Cristo é uma utopia. Uma coincidência, e aí eu encerro a minha fala, agradecendo a atenção de vocês. Essa é a maior nação espírita do mundo, não apenas o maior celeiro e o coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui nós temos a maior quantidade de água doce estocada superficialmente na bacia do rio Amazonas, ou subterrânea no aquífero Guarani e no recém-descoberto aquífero amazônico. A água do planeta está aqui, a água do terceiro milênio está aqui. A maior biodiversidade do planeta, biomas com espécies endêmicas que só acontecem aqui, só existem aqui. A Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, o Pampa Gaúcho. É aqui, a concentração abundante de vida está aqui. A maior área já disponível para o plantio, o maior estoque de terra fértil já descoberta, para se fazer o que quiser no mundo, está aqui. É o único país do mundo com nome de árvore. É a maior nação espírita do planeta. Nós espíritas não nos podemos postergar a ação efetiva, adiar o encontro com a consciência em favor da vida. Cuidar do espírito é tão importante quanto cuidar do palco onde a evolução espiritual se desdobra. Obrigado pela paciência e pela atenção.